nome é Suzana, eu sou pediatra, sou neonatologista, professora aqui no Médico Residente e hoje a gente vai falar de um assunto que é tão rico, tão importante, tanto na prova quanto na nossa vida, que é o aleitamento materno. Como será que esse tema do aleitamento cai nas provas de residência? Então vamos lá, começando revisando um pouco sobre as características do leite materno. Aqui a pergunta é, o que o leite materno tem? Mas quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente sabe do leite materno, mais a gente entende a riqueza desse leite. É uma forma biologicamente ativa, tem muitas propriedades, tanto antimicrobianas quanto fatores que vão ajudar o desenvolvimento gastrointestinal, atividade imunomoduladora nessa criança, ocorre a secreção da IgA secretória, por exemplo. Então, é um alimento que ele é vivo e ele é rico em vários sentidos. Eu trago aqui essas 3 atividades que estão mais em alta de pesquisas hoje do leite materno. Vamos lembrar também a proporção de soro, caseína, que costuma ser 6:4 ou 8:2, ou seja, eu tenho mais soro do que caseína e isso faz com que esse leite ele seja muito melhor digerido no bebê do que a fórmula infantil, por exemplo. E apesar de ter 100% de lactose no leite materno, ou seja, a lactose é o principal carboidrato que esse bebê vai ingerir, a gente hoje também está estudando alguns oligosacarídeos que estão presentes no leite materno e que têm várias funções antimicrobianas, imunomoduladoras, são fontes de extensas pesquisas. Existem milhões desses oligosacarídeos presentes no leite materno e cada um deles com funções diferentes. Tanto é que a gente hoje sabe que a produção desses oligosacarídeos é determinada geneticamente. Cada mãe vai ter esses oligosacarídeos diferentes uma das outras, para vocês verem a riqueza do leite materno. Lembrando que deve ser a primeira opção também para prematuros. Uma criança que nasce com menos de 1 quilo, 1 quilo, 1,5 quilo, deve ser estimulado que esse bebê coma, se alimente pelo leite materno, é a principal forma de alimentação. Não existe indicação, não existe superioridade de fórmula nenhuma em relação ao leite materno. A OMS ela tem um documento sobre as razões médicas aceitáveis para contraindicar o leite materno. Então, em algumas situações, eu vou precisar contraindicar, seja de forma temporária ou seja de forma permanente, que essa mãe não amamente. Os erros inatos de metabolismo, por exemplo, a fenilcetonúria, a galactosemia, a doença de xarope de bordo, elas são doenças que vão contraindicar essa mãe amamentar, sobre o risco dessa criança, desse RN lactente evoluir com piora. Então, esses 3 erros inatos são indicações formais para a gente suspender. Algumas medicações de uso materno, por exemplo, essa mãe faz iodo para tratamento de câncer, essa mãe faz o uso de algum antipsicotrópico que seja de liberação desse leite materno, a gente vai precisar conversar com essa mãe e verificar a possível contraindicação do leite materno. E algumas doenças maternas, sejam temporárias, sejam permanentes, aquela mãe que tem uma psicose durante o puerpério, uma mãe que está internada na UTI, por exemplo, não vai conseguir amamentar o seu bebê nesse período e deve ser indicado fazer outro leite para essa criança. No documento dessas razões médicas aceitáveis, tem 2 tópicos que são bastante relativos, a prematuridade e a hipoglicemia. O bebê prematuro, ele tem indicação formal, é primeira escolha fazer o leite materno. Caso eu não tenha leite materno para fazer para essa criança, eu posso indicar o leite pasteurizado, doado, por exemplo, e por último eu faria uma fórmula de prematuro para essa criança. E já a hipoglicemia também é outro assunto bastante relativo. Desde a sua definição, então cada hospital pode ter seu protocolo de definição de hipoglicemia para o recém-nascido e caso ele esteja assintomático, inicialmente eu preciso fazer o leite materno. Caso eu não consiga fazer o leite materno, caso essa criança não melhore com o leite materno, eu posso sim fazer a fórmula infantil.
Outras contraindicações clássicas que a gente precisa lembrar é o HIV materno, o HTLV materno também, e algumas doenças cutâneas presentes no seio, por exemplo, a tuberculose cutânea, herpes que esteja cutâneo ao redor desse mamilo, eu também vou contraindicar a amamentação. E outras falsas contraindicações, como hepatite B, hepatite C, que são, às vezes, permeiam as provas de residência. Começando agora com SUS São Paulo 2020, acesso direto. Eu tenho um primigesta que dá luz a um recém-nascido de parto normal, sexo feminino, um apicando de 9,10 no primeiro e no quinto minuto. Ele pesou 2,748 kg. A idade gestacional foi de 38 semanas e 1 dia. Com 23 horas de vida no alojamento conjunto, o pediatra observou que a mãe exibia mamilos planos e que o recém-nascido apresentou perda ponderal de 3%. Optou-se por manejo clínico da amamentação, a glicemia capilar de controle. Com 48 horas de vida, esse recém-nascido encontra-se ativo, mas irritado, com boa sucção ao teste do dedo enluvado, uma perda ponderal de 4,8. Valores de glicemia capilar nas últimas 24 horas foi 51, 45 e 44. Qual seria a melhor conduta para esse recém-nascido? A gente precisa priorizar o aleitamento materno, mas a gente também não pode ser muito radical. Eu não posso deixar um bebê perder peso, fazer hipoglicemia e não atuar. É muito importante, eu falo muito isso aos residentes, que a hipoglicemia é uma indicação temporária de fórmula. Eu não vou condenar essa mãe para não amamentar. Eu vou apenas complementar nesse momento até que ocorra uma melhora. E depois, essa mãe vai continuar fazendo o aleitamento, vai continuar amamentando sem problemas. Então, para essa criança que perdeu peso, ou seja, com 48 horas, ela já perdeu 4,8%. E isso aqui é outro mito que a gente precisa acabar. Essa perda de peso de 10%, ela é nos primeiros 10 dias de vida. Se você tem uma criança que em 48 horas já perdeu quase 5% de peso, é uma criança que está perdendo peso sim, eu preciso intervir nessa amamentação. Mas eu estou vendo essa perda de peso, eu preciso primeiro atuar na melhora da amamentação. Se não melhorar, aí sim eu vou complementar. E foi justamente isso que o médico fez. Ele viu uma perda de peso de 3%, ele fez o manejo clínico dessa amamentação, mas mesmo assim, essa criança teve mais perda de peso e fez episódios de glicemia limítrofe. Tem 51, 45, 44. Então aqui eu preciso ajustar, preciso complementar temporariamente, enquanto essa mãe aprende, essa criança também aprende a mamar. Então, a alternativa correta seria letra A. Mas por que não seriam as outras? Na B, eu tenho a oferecer fórmula por sonda. É uma criança que está ativo e que está fazendo boa sucção nesse dedo enluvado. A gente coloca uma luva, coloca o dedinho na boca da criança, ele está com boa sucção. Então, não preciso fazer a sonda orogástrica. Uma indicação seria se essa criança tivesse hipoativa, eu precisasse corrigir a glicose e eu não tivesse como fazer nada venoso, não estivesse achando veia. Aí eu poderia fazer de forma orogástrica. Na letra C, prescrever o soro de manutenção, já começando com o VIG, e aqui é muito do manejo dessa hipoglicemia do recém-nascido. Inicialmente eu vou tentar resolver tudo via oral, caso não consiga, aí eu começo com a venóclise, mas aqui eu inicialmente vou complementar e depois, na dependência da evolução, suspender ou não. Na letra D, manter o aleitamento materno exclusivo com controle de glicemia por 24 horas. Perceba que já foi feito isso e não deu certo. A gente tentou manejar clinicamente o aleitamento, não deu certo, agora está na hora de complementar. E letra E fala em manter o aleitamento materno e fazer um push de glicose com VIG de 10. Então vamos lá. É uma criança que está irritada, mas está ativa, tem boa sucção no dedo, então não é uma hipoglicemia sintomática, ao ponto de eu precisar fazer esse push de glicose. Então agora eu vou apenas complementar e reavaliar essa glicemia. Em SUS São Paulo, 2022, de acesso direto, eu tenho uma prática bem sucedida do aleitamento, depende, em grande parte, das orientações recebidas pelas mães. A composição bioquímica do leite materno é altamente específica, atendendo às necessidades nutricionais e assegurando um ótimo padrão de crescimento e desenvolvimento. Então, com relação ao leite materno, qual seria a alternativa correta? Letra A, a frutose é o principal carboidrato desse leite, e a gente viu que é a lactose, que é o principal carboidrato. Os ácidos graxos de cadeia longa não estão presentes no leite materno, estão sim, tanto de cadeia média quanto de cadeia longa.
A água contribui com 30% da composição do leite materno, é um pouquinho mais, chega a ser de 50% a 70%. O leite materno apresenta proporcionalmente mais caseína que proteínas do soro, sendo semelhante ao leite da vaca. Isso aqui não, o leite humano ele jamais será igual ao leite da vaca. Na verdade, o leite de vaca jamais será como leite, nada como o leite humano, o leite materno, e a gente tem mais soro do que caseína. A proporção é 6:4 ou 8, até 8:2. E letra E, o fator bifidogênico propicia o crescimento de uma microbiota intestinal adequada. É verdade, esse fator está presente no leite materno, a mãe oferece isso para o bebê e estimula esse crescimento intestinal, essa melhor microbiota do bebê ao longo dos anos. Alternativa correta, letra E. E também a microbiota é algo muito estudado e a gente hoje tem uma ideia de que até 3 anos a microbiota da gente está estabelecida. Então, o que acontece nesses primeiros 3 anos, eles são fundamentais até para a microbiota intestinal. E agora a gente vai lembrar dos tipos de aleitamento materno. A gente tem um aleitamento materno exclusivo, aquele que a criança só faz leite materno, não ingere nada a não ser algum medicamento quando precisa. Isso aqui a maioria das crianças deveria estar em aleitamento materno exclusivo. O aleitamento materno predominante, aqui a gente já tem uma criança que ingere outros líquidos sem ser leite. Ele vai ingerir chá, suco, por exemplo, mas não está ingerindo outros leites associados ao aleitamento. O aleitamento materno misto, que é quando eu já coloco outras fórmulas infantis além do aleitamento materno. O aleitamento materno complementado, que isso aí quando a criança começa a comer outras coisas sólidas, semissólidas, pastosas, com o aleitamento materno. E o aleitamento materno, que aí seria um termo genérico para tudo. Então, a gente tem o exclusivo, o predominante, que aí seria outros líquidos, o aleitamento misto, que aí seria outros leites, e o complementado, que aí seria comidas sólidas ou pastosas. Então, aqui, em relação às definições de aleitamento materno, o que é que seria incorreto? O aleitamento materno exclusivo, a criança suga leite diretamente pela mama da mãe, não se incluindo o leite originado por ordenha mecânica. Então, aqui a gente já consegue identificar algumas incoerências. No aleitamento materno exclusivo, a criança só tem acesso ao leite materno, mesmo que seja ordenhado. Então, a mãe pode ordenhar, por exemplo, um prematuro, que está na UTI. A mãe ordenha e faz esse leite materno. Desde que seja exclusivo, que essa criança não tome nenhum outro tipo de leite, isso sim é considerado leite materno. Então, isso aí já está incorreta. Mas vamos ver aqui as outras. O aleitamento materno, a criança recebe leite materno independente de receber outros alimentos. Correto. O predominante, a criança recebe, além do leite materno, água, chás, infusão ou suco de frutas. Correto. O complementado, a criança recebe alimento sólido ou semissólido com finalidade de complementar e não de substituir. Correto. E aleitamento materno misto ou parcial, que a criança recebe leite materno e outros tipos de leite, conforme a gente viu no slide passado. Então, alternativa, letra A. E agora, falando um pouco da pega, como é a pega correta? E o sucesso, a chave de tudo na amamentação, é que essa criança faça a pega correta. Aqui a gente tem o mamilo e a auréola, e a gente vê que essa criança, ela tá com os lábios, eles estão evertidos, tanto em cima quanto embaixo, e o que fica de auréola é um pouco assimétrico. A gente tem menos auréola em cima e mais auréola embaixo. Essa criança, ela não tá encovando a bochecha, ela tá deglutindo o que ela vai puxando, lembrando que nem toda sucção vai ter deglutição após. A criança pode sugar 3 vezes, deglutir 1 vez, sugar 2 vezes, deglutir 1 vez. Não precisa ser sucção e deglutição automática. Então percebam que esse nariz não encosta, não está obstruído, a criança está respirando. A gente tem mais areola embaixo do que em cima. Os lábios eles estão evertidos e tanto a mãe quanto a criança estão confortáveis com essa amamentação. Outro fator importante também é como a criança fica após mamar. Geralmente ficam tranquilos, relaxados, até mesmo dormindo e a mama com a aparência de estar mais vazia, sem aquele peso antes do início da amamentação.
sobre a principal causa de fissuras mamárias durante a amamentação. Então, a principal causa de insucesso é eu ter uma pega incorreta. Se eu tenho uma pega incorreta, eu faço fissuras, e aí essas fissuras tornam difícil o processo de amamentar, não que seja contraindicação, mas que podem evoluir para mastite e essa mãe não conseguir amamentar. Então, a pega incorreta é a principal causa das fissuras e também do insucesso na amamentar. Nas outras alternativas, eu tenho aqui um recém-nascido grande para a idade gestacional, isso não é a principal causa de fissura. A pojadura tardia, também não. A pojadura é a famosa descida do leite, e a gente sabe que ocorre, em geral, após 72 horas de vida, entre 72 horas e 5 dias de vida desse recém-nascido, às vezes pode acontecer muito depois. E tá tudo bem, tá tudo certo, vai acontecer, e a criança vai ficar bem. Letra D, ausência de preparo mecânico no pré-natal. A gente não precisa fazer preparo mecânico de mamilos. O principal preparo para a amamentação é a informação, é saber o que fazer quando acontece alguma intercorrência. E nem muito menos o parto gemelar. A mãe, ela está apta a amamentar quantos recém-nascidos ela teve. Se foi 4, 5, 2, 1, a mãe ela vai conseguir amamentar. Não é uma condição sine qua non para ter fissura e para indicar a fórmula. 2023, a respeito da amamentação, qual seria a alternativa correta? Letra A, as mastites apresentam-se clinicamente com hiperemia, engurgitamento e dor mamária, tendo como agente etiológico mais comum a Klebsiella. Realmente, a mastite ela tem hiperemia, tem engurgitamento, tem dor mamária, mas as principais bactérias causadoras seriam Streptococcus ou Staphylococcus presentes na pele da própria mãe. A exposição do recém-nascido a fármacos ingeridos pela lactante é 5 vezes maior do que na vida intrauterina, por via transplacentária. Então, a gente sempre tende a se preocupar muito mais com a gestante ingerindo medicamentos do que com a lactante, porque a passagem é bem inferior. Então, aqui está incorreto. As mastites são a principal causa de desmame precoce e ocorrem nos primeiros dias de aleitamento. As mastites elas podem acontecer em qualquer momento da amamentação, mas elas não são a principal causa de desmame precoce dessas mães. Na maioria das vezes é falta mesmo de informação, não recebe apoio que poderiam receber, e a mastite pode acontecer em qualquer momento da amamentação. Os medicamentos categoria D podem ser utilizados sem restrição durante a amamentação. A gente tem categoria A, B, C, D. Quando a gente tem A e B, é um medicamento que é seguro na amamentação. Letra C, se faz com critério. E letra D, é completamente contraindicado. Então, aqui a gente tem que ter, sim, restrição. Letra E, em pacientes HIV positivo, é necessário inibir a lactação e métodos mecânicos não são tão eficazes quando utilizados de forma isolada, devendo ser associado ao método medicamentoso. Então, a gente faz a carberolina e faz o método mecânico de enfaixar essas mães. Se a gente só enfaixar, ela vai continuar produzindo, porque a amamentação, a pojadura, é algo inerente ao parto, é inerente à gestação e à mulher no puerpério. Então, a gente precisa, sim, fazer método medicamentoso. USP São Paulo 2023, um lactente do sexo masculino com 2 meses de vida. Ele foi levado para consulta de puericultura, unidade básica de saúde. A sua mãe, muito aflita, referiu que o filho apresentava cólicas intensas, acompanhadas de vômitos frequentes e recusa de alimentos havia 30 dias. Além da presença de sangue e muco nas fezes, havia 10 dias. Eritema, topografia de região poplítea e fossa cubital. Trata-se de um paciente em aleitamento materno exclusivo. A mãe tem antecedente pessoal de asma, dermatite atópica na infância. E qual seria a principal hipótese e a conduta a ser recomendada para a mãe? Então, reparem que ele tem 2 meses, está em aleitamento materno, ele tem cólicas intensas, vômitos frequentes e recusa de alimentos havia 30 dias. E aí eu pergunto que alimento essa criança está usando com 2 meses. E tem sangue e muco nas fezes há 10 dias. Tem eritema em topografia de região poplítea e fossa cubital. Isso aqui são sinais de uma criança com dermatite atópica. Então, a criança atópica. E, além disso, a mãe tem antecedente pessoal de asma e de dermatite atópica. Nessa criança que tem fator de risco, aqui a gente tem a mãe, não existe indicação de fazer outra fórmula para esse bebê. Então, se você está com uma criança que tem
fator de risco para doença atópica, o que é atópico, você não precisa indicar fórmulas hidrolisadas, distanciamento hidrolisado para essa criança. Ela vai manter o aleitamento materno. Não existe, e caso precise fazer alguma fórmula, você não precisa iniciar fórmulas hidrolisadas ou distanciamento hidrolisadas. É fórmula de partida normal. Mas aqui essa criança está doente. Ela tem muco nas fezes, ela tem sangue nas fezes, ela está com cólicas intensas. Então a gente precisa pensar no que pode estar ocasionando tudo isso. Vamos lá para as alternativas. Letra A, fala em manter o aleitamento materno e iniciar a eliminação do leite de vaca e derivados por 2 a 4 semanas. De quem? Da mãe ou da criança? Mas a gente vai considerar que seja da mãe. Ou seja, considerando que seja uma alergia à proteína do leite da vaca, que pode justificar esse sangue nas fezes, a gente vai manter o aleitamento materno, mas retirando esses alimentos da dieta da mãe por 2 a 4 semanas, ou até mesmo 6 semanas. E o ideal é que depois desse período a gente desencadeie, a gente faça uma prova, um TPO, uma exposição ao leite de vaca pela mãe, para ver se a criança tem os mesmos sintomas. Então aqui, considerando que seja uma alergia à proteína do leite de vaca, é a alternativa correta. Letra B, manter o aleitamento materno e iniciar a eliminação do leite de vaca por 7 a 14 dias. Não vai resolver. Quando a gente está suspeitando de uma alergia à proteína do leite de vaca, a gente tem que excluir essa proteína e depois de 4 a 6 semanas reexpor essa criança à proteína para verificar se o diagnóstico está correto. Suspender o aleitamento materno e iniciar a fórmula extensamente hidrolisada. Então, aqui é o que eu falei no início, se você tem um paciente alérgico e que você está na dúvida em que fórmula iniciar, caso ele não tenha a PLV, você pode começar com qualquer fórmula de partida. Não tem indicação, porque é atópico, fazer fórmulas específicas. No momento que essa criança tem alergia, você vai fazer a extensamente hidrolisada. Porém, é uma criança que está em aleitamento materno, então você vai priorizar essa mãe, você vai priorizar o leite materno. Então vai começar com a dieta da mãe e não fazer uma fórmula de cara. Manter o aleitamento materno sem restrições lácteas na dieta da mãe, e a gente viu que vai ter que tirar. E letra E, manter o aleitamento materno, iniciar a dieta de eliminação do leite de vaca e derivados por 2 a 4 semanas e solicitar dosagem sérica de IgE específica para a proteína do leite de vaca no lactente. Considerando que é uma alergia que não é IgE mediada, eu não preciso e não devo solicitar a IgE sérica dessa criança. Então, a alternativa correta, letra A. SUS São Paulo, 2023, acesso direto. Foi levado ao hospital um recém-nascido do sexo masculino com 39 semanas. Ele é adequado para a idade gestacional, assintomático, filho de mãe com tuberculose, diagnosticado no 3º trimestre e está fazendo um tratamento regular. Nos exames maternos, nos últimos 15 dias, eu tenho uma pesquisa de Barr no escarro negativa, radiografia de tórax sem alteração. Então, com base nesse caso hipotético, qual seria a alternativa correta para essa criança? Então, é um recém-nascido que foi exposto à tuberculose, porém, essa mãe já está com tratamento há 15 dias. Então, a chance de transmissão é menor, já que tem 15 dias de tratamento, esse Barr no escarro está negativo e eu tenho radiografia de tórax sem alteração. É um recém-nascido que vai precisar ser investigado para a tuberculose, vai precisar fazer o PPD, a gente vai adiar a BCG e vai fazer ou não o tratamento de acordo com o resultado dos exames. Então, vamos lá para as alternativas. Letra A, a amamentação deve ser orientada sem qualquer restrição e a vacina BCG deve ser aplicada. Concordo que a mãe precisa amamentar, não tem restrição, já que é uma tuberculose, até que se prove o contrário, pulmonar, mas eu preciso adiar a BCG até eu completar essa investigação dessa criança. A amamentação deve ser contraindicada devido ao risco de passagem da bactéria pelo leite humano. Então, esse risco, ele é muito pequeno e mães com tuberculose podem amamentar. O que a gente vai orientar ou não é sobre a máscara e sobre essas condições inerentes à investigação do recém-nascido. A mãe deve amamentar seu filho usando máscara até o final do tratamento. A gente sabe que depois de 15 dias a chance de transmissão é menor, então não é uma necessidade que deve ser mantida. A gente orienta, mas não existe uma obrigação de ser feita. A amamentação deve ser orientada, porém recomenda-se para a criança o uso profilático de rifampicina até o 3º mês de vida. E aqui a gente não vai fazer rifampicina. A gente vai adiar a BCG, vai fazer PPD e vai fazer a isoniazida até a gente conseguir identificar em que
até estar esse diagnóstico do recém-nascido. E letra E, a mãe deve amamentar seu filho usando máscara. A vacina BCG deve ser aplicada após o 3º mês de vida. E concordo que deve ser usar máscara, mas essa vacina de BCG vai depender de muitos fatores, inclusive se a criança tem ou não TB. Então, essa questão foi anulada pela ausência de resposta correta. SUS São Paulo 2018, acesso direto. A indicação médica para suspender o aleitamento materno é um evento pouco frequente. Em algumas circunstâncias, o leite materno do recém-nascido tem sua suspensão questionável e deve ser discutido conjuntamente com a família sem sua indicação ou suspensão. Qual exame materno que, se positivo, indicaria uma dessas circunstâncias? Então, interpretar esse texto é de grande valia para saber conseguir fazer a questão. Ele fala aqui, qual exame materno, se positivo, indicaria essas circunstâncias? Qual circunstância? Discutir conjuntamente com a família a indicação ou suspensão. Ou seja, em qual situação não está muito bem estabelecido os riscos de amamentar. Então, a gente sabe que no HIV, a gente não vai indicar amamentar. Isso já está muito amplamente discutido que não vai transmitir. Para a hepatite B também, a gente sabe que não transmite pelo leite materno e a gente não vai contraindicar. O parvovírus, igualmente, não transmite pelo leite materno e a gente não vai contraindicar. O citomegalovírus, algo questionável, porque a gente sabe que nos prematuros, naquelas mães que bebês prematuros, caso esteja com CMV, a resposta imunológica dessa criança é diferente. Então, em algumas literaturas se suspende sim. Agora, a hepatite C é um vírus que a gente tende a indicar ou não a amamentação de acordo com o que a gente discute com a família. A gente sabe que a chance de transmissão é baixa, mas pode existir, e isso aí é discutido com a família, porque também se trata de uma doença crônica, que não tem cura até hoje. Então, alternativa da questão, letra D. SUSP 2022, acesso direto. Eu tenho uma gestante primigesta que deu entrada na maternidade em trabalho de parto, com a história de ter iniciado o tratamento para tuberculose há 4 dias. Os exames indicaram que a paciente ainda estava bacilífera, o recém-nascido nasceu bem e foi afastado da tuberculose congênita, que é uma catástrofe. Tuberculose congênita é horrível. Nessa situação, qual seria a melhor conduta? Então, eu tenho um recém-nascido exposto à tuberculose materna. Essa criança, eu vou contraindicar a BCG de forma temporária, eu vou fazer 3 meses de isoniazida para decidir em que pé está o diagnóstico dessa criança. E vou liberar o aleitamento. Então, letra A, contraindicar o aleitamento materno, vacinar com a BCG e fazer PPD com 3 meses. Então, eu não vou contraindicar o aleitamento materno, mas eu também não vou vacinar com BCG, porque eu preciso investigar primeiro essa criança. Liberar o aleitamento materno com uso de máscara cirúrgica, não vacinar com BCG e iniciar quimioprofilaxia por 3 meses. Correto? Vai amamentar com máscara porque ele está bacilífera, ela ainda está transmitindo. Letra C. Liberar o aleitamento materno sem necessidade de máscara cirúrgica, não vacinar com BCG e iniciar a quimioprofilaxia por 3 meses. Tá certo não vacinar, tá certo fazer quimioprofilaxia, mas eu preciso mamar com máscara, visto que a mãe está bacilífera. Contraindicar o aleitamento materno, não vacinar com a BCG e iniciar a quimioprofilaxia. Eu não vou vacinar a BCG, eu vou fazer a quimioprofilaxia, mas eu não vou contraindicar o aleitamento materno. E letra E, liberar o aleitamento materno com uso de máscara, não vacinar com a BCG e iniciar a quimioprofilaxia por 6 meses. Aqui a gente vai fazer por 3. Resposta, letra B. Eu espero que vocês tenham curtido, aproveitado a aula e qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu ficarei feliz em responder. Um beijo e até a próxima!